Olá, amigos e amigas do Escolhi a Dedo Podcast. Vem com a gente que hoje você vai se divertir muito. Você deve estar em casa pensando, mês de férias, o que fazer com as crianças? Eu não tenho mais programação para inventar. Vem com a gente que a gente já inventou essa programação para você. Olha, hoje esse podcast está mais do que divertido. Posso até citar que show da Xuxa é esse, um show da Xuxa animado, com gente animada, com gente feliz, gente que promove entretenimento na cidade de Teresópolis. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o tio Rogério do Teretrem e a Rafa do Mundo Mini. Vamos dar um oi aí pro pessoal, a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para conhecer, mas tio Rogério, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, gente. Que prazer realmente estar aqui com vocês. Rafa, você, já andei dando uma pesquisada e já descobri que você é uma rio-fugiada assim como eu. Exatamente. Tá muito apaixonada por Terê? Sim, gosto muito de morar aqui. Já tem 7 anos que eu tô aqui na cidade. E nosso projeto foi totalmente criado em cima da cidade mesmo. Olha, gente, tenho crianças, tenho filhos, né? E hoje, pra mim, quando eu falo que de verdade, olhando nos olhos de vocês, é uma honra ter vocês aqui comigo, porque minha avó usava uma frase, eu não vou lembrar bem o detalhamento da frase, mas quem adoça meus filhos, como é que é? Tem uma frase assim, não é? Quem adoça os meus filhos, me adoça também, me agrada também. E vocês fizeram parte dessa história da minha chegada em Terê, embora a gente não se conhecesse como a gente, né, está se conhecendo hoje, mas como vocês marcam histórias e como vocês marcam vidas. Para uma mãe rio-fugiada que vem procurar tranquilidade numa cidade, ela procura tranquilidade, mas ela também procura muito entretenimento para os seus filhos, né? Eles são muito agitados, procuram sempre estar em muitas atividades. E o Teretrem fez parte da infância dos meus filhos, ainda a faz, e o Mundo Mini também. Então, queria que vocês contassem um pouquinho nesse momento a história de vocês com o empreendimento de vocês. Porque tem gente que vai pesquisar no Google, pesquisa assim, o que fazer na cidade de Teresópolis? Com criança. Já bota ali, porque com criança a gente sabe que a nossa vida muda. As nossas programações mudam. Fala pra mim um pouquinho, vou começar pelo tio Rogério, né? Como que começou essa história do Teretrem, tio Rogério? Então, gente, prazer enorme poder realmente estar falando sobre isso. Em 1997 eu comecei com um trenzinho em Teresópolis. Ainda era apenas um trenzinho na praça. E aí eu tive a oportunidade de ter uma parceria. E eu falei assim, então vai ser do meu jeito, eu vou pensar no que fazer. E tive a ideia de colocar banana de pijama. Imediatamente o sucesso veio. Imediatamente. Eu me lembro que mais ou menos foi em agosto, setembro de 97. E já em outubro nós já tínhamos ali uma demanda bacana de trabalho. E aí eu comecei a ir na prefeitura, procurar legalizar a atividade, e só em 2014 virou uma empresa. Com CNPJ, todo mundo registrado, que são registrados até hoje. E enfim, em 2003 veio uma separação de sociedade e criou-se uma concorrência, mas a gente está aí nesse mercado de trabalho que é 27 anos. 27 anos do Teretrem. É muita história para contar, hein, tio Rogério? Vai lembrando das histórias bacanas, engraçadas que você tem aí para compartilhar com a gente. Com certeza. Né? É um entretenimento garantido da criançada, mas não é só da criançada, né? Eu costumo dizer que quando eles eram mais bebezinhos, nós, enquanto pais, nos divertimos mais que as crianças ainda, porque é um passeio para toda a família, né? Então, a gente sempre buscou exatamente isso. O nosso foco são as crianças, mas a gente precisa agradar todo mundo, porque não é só as crianças que andam no trenzinho. E a gente foi amadurecendo tudo isso, né? Nós temos hoje um coreógrafo, eles ensaiam todas as quarta-feiras, rigorosamente não podem faltar, e a gente está sempre mudando, sempre buscando um tema diferente. E marcamos, voltando aqui na marcação de histórias, gente, hoje eu recebo lá pessoas que, olha, eu andava quando era criança, hoje eu trago meus filhos. É isso, 27 anos. Aí eu olho e falo, gente, eu tô ficando velho, né? Muita história. Tá ficando experiente, tio Rogério. Tem ninguém ficando velho. Exato. Hoje em dia a gente tem muitos procedimentos pra ninguém ficar velho, a gente tá ficando experiente. A gente tá ampliando conhecimento.
Pois é. Costumo usar assim. E aí o nosso cuidado que a gente sempre teve é com o que a gente vai apresentar, qual a música tocar, qual o movimento que se pode fazer. Porque assim, o mundo hoje, as músicas estão muito sensuais, duplo sentido, e essa coisa não me agrada, nunca me agradou, né? Então a gente achou agora, esse ano, a oportunidade de estar resgatando um pouquinho ali dos anos 80, resgatamos até anos 70. Que Fizemos bacana. a coreografia outro dia, falei, gente, e a música viralizou. E agora a gente colocou a coreografia do show da Xuxa. Eu tava lá no dia. Arrebentou. Eu ainda não assisti o Que Show da Xuxa é esse? E vou te Muito falar, legal. naquele dia, ninguém percebeu, mas na inauguração da estação, eu vou repetir esse vídeo, eu quero regravar isso, porque eu tava tão tenso, que eu fui desligar o trem e desliguei o som. Eu vi. Antes da música. É ao Antes da vivo, música. é ao vivo, porque né? o final é contagiante. Já tinha gente chorando. Mas eu vi achei muito- que as pessoas acharam que foi programado aquilo. mas não era. Eu falei, gente, eu preciso repetir isso, mostrar isso na íntegra, porque a gente apresenta essa coreografia em frente ao Med Bril, no meio do percurso. Isso é pra quem tá andando no trem. Mas, enfim, Ai, bacana. Não, eu vou pedir já pra nossa produção, anota aí, que no meio do podcast a gente vai introduzir aí, a gente vai botar um pouquinho do Que Show da Xuxa é esse pra Ficou poder muito passar. legal, muito Bacana, legal. bacana demais. Rafa, conta um pouquinho como é que surgiu o Mundo Mini, né? Eu tenho muitas observações pra fazer do Mundo Mini, tenho carinho e respeito pela sociedade de vocês, mas conta um pouco como é que surgiu tudo isso. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos convidar, né? Por sermos o maior entretenimento da cidade, né? A gente, o Teretrem, obviamente. Que são parceiros, né? Super parceiros, né? Na verdade, uma parceria maravilhosa. foi o nosso primeiro parceiro aqui. Antes da gente abrir, a gente procurou o tio Rogério, né? Pra gente entender um pouco melhor. Até quando a gente começou a estudar nosso projeto. Verdade. Né? E a gente, na verdade, eu vim parar aqui em Teresópolis, né? Eu vim morar aqui tem 7 anos. E a minha sócia já morava aqui uns 2 anos antes de mim. E a gente se conheceu grávida no Rio de Janeiro. São duas refugiadas. Exatamente, as duas. E aí a gente, né, com os nossos filhos pequenos aqui, a gente viveu muito junto na nossa, né, no nosso puerpério, na nossa licença maternidade. E a gente fez muitas atividades com as crianças. E a gente, quando chegou aqui, a gente ficou pensando, né, o que fazer, né, com as crianças. Não tinham muitas atividades, principalmente porque é uma cidade que chove muito, né, muito fria. Hoje está bem melhor, mas antes chovia, né, muito mais. E aí começou a nossa idealização pelo projeto. A gente começou a pensar o que a gente poderia empreender na cidade. E foi quando nós fomos a São Paulo, numa feira, e a gente decidiu... Eu brinco que a gente literalmente voltou com um parquinho na bolsa, sabe? Que a gente... Aí Pegou a ideia e trouxe. Exatamente. Aí começamos a estudar. A gente estudou mais ou menos assim, né? Idealizar o projeto todo, fazer estudo de tudo, né? Visitamos outros locais no Rio, em São Paulo. De 4 a 6 meses a gente ficou, né, buscando projetos, né? E aí foi quando o Mundo Mini literalmente veio ao mundo e a Teresópolis, né? Ao mundo que eu digo, ele nasceu, né? Foi em fevereiro de 2020, um ano, inclusive, icônico, né? Funcionamos 22 dias na pandemia. Exatamente. Ficamos 7 meses fechados. Mas, assim, a nossa inauguração eu acho que foi bem triunfal. A gente inaugurou no Carnaval. Mostraram o que veio. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu já dar o primeiro pontapé inicial. E, assim, o nosso projeto, assim, é muito gratificante também, porque a gente vê, né, todas as crianças desde pequenininhas, né? Hoje a gente já consegue 5 anos de diferença, né? Crianças começaram a ir lá com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, e a gente vê a evolução dessas crianças, né? É um projeto muito... tem um encantamento pra gente, né? Obviamente, a maternidade, né? Então, assim, é muito gratificante ver a evolução dessas crianças, como é que elas se comportam, né? Desde o início, desde pequenininho. E aí, agora já tem crianças maiores com a gente, né? A gente atende crianças de 0 a 10 anos.
né? Todas as crianças, né? Então, a partir de 3 anos, as crianças podem ficar sozinhas com a gente, né? Então, para muitos pais é um marco, né? Ah, não, eu tenho que fazer um capítulo à parte. Eu tenho que fazer, tio Tem Rogério. gente que faz contagem regressiva, né? Porque essa é a parte do mundo mini, né? Que a mãe e o pai, mas principalmente a mãe que gosta de dar muito rolê na feirinha. Gente, o mundo mini fica ali do lado da feirinha, do lado do tio Rogério. É todo ali, tem um... Então Tudo tem interligado. entretenimento para todo mundo. Então a gente quer andar na feirinha e quem tem filhos sabe, crianças não querem andar em feirinha. Quem gosta de andar em feirinha é a mulherada, é às vezes o casal, para poder, né, curtir um pouco. Temos excelentes restaurantes no entorno. Então, às vezes, você só quer aquele ambiente de paz, né, proporcionado antes da maternidade, porque depois da maternidade pelo amor de Deus, tem espaço kids, pelo amor de Deus, onde tem, para você conseguir, às vezes, fazer uma refeição. E dar um passeio de mãos dadas, às vezes, com seu esposo, com seu companheiro. Gente, é um desafio. O mundo mini, ele vem encaixando tudo isso. Então, você consegue deixar as crianças lá a partir de 3 anos, não é isso? E qualquer problema, qualquer situação, eles vão entrar em contato com você. Você vai estar curtindo todo o alto, toda a cidade de Teresópolis, aquele final de semana agradável. Você pode sair, quem gosta de tomar um bom vinho, quem gosta de fazer uma refeição mais sossegada, você consegue fazer tudo isso sossegado e os seus filhos estarem em segurança com uma equipe qualificada. Isso faz muita diferença. Eu tenho assim, eu já estou aproveitando, olha só. Minha gratidão a você por vários momentos que eu me mudei para a cidade e que eu pude deixar o Noah e o Bento ali felizes, que isso que importa. Na verdade, a gente fala em deixar, né? Parece até que é uma coisa, meu Deus, tenho que deixar meus filhos em algum lugar. Que eles estejam felizes, curtindo, brincando, enquanto a gente também pode ser feliz, curtir, brincar. Então, o Mundo Mini fez parte disso na minha acolhida em Teresópolis. E eu acho que quem não conhece tem que vir conhecer, né, Rafa? Sim, na verdade, o Mundo Mini é uma rede de apoio, né? É isso. Para pessoa, principalmente, nós somos exemplo disso, né? Viemos para cá, não temos família aqui. E é um pouco disso. Você precisa ir ao médico, você pode deixar. Você precisa, né? Você quer fazer uma unha, você quer fazer o cabelo, ir ao mercado, né? A gente funciona, né, fração de 30 minutos, enfim. Então, é uma grande rede de apoio, né? E a gente também, quando a gente idealizou, a gente gostaria que fosse um local de encontro de mães, de bebês, né? Que é um momento muito solitário. Então, assim, quando você está com uma criança até 3 anos... Às vezes não foi para a escola ainda, né? Às vezes não tem muitos contatos. Então, é interessante, né? Você tá ali, você bate papo com outra mãe. Fortalece vínculos. Exatamente. É um local que fortalece vínculos, sem dúvida. Eu fortaleci muitos vínculos ali naquela pracinha. Exatamente. Ali tem várias crianças em frente, sentadinha que, inclusive, ali. elas se encontram lá no trem, sobem juntas para o Mundo Mini. É isso. Né? Então, é um combo. Literalmente é um combo. E eu sempre falo para a Jéssica, né? Que é minha sócia. A gente vive com o Teretrem, entendeu? Assim. É uma parceria mesmo e é o que a gente sempre fala, gente. Hoje espero que o trenzinho bombe. É o nosso desejo sempre, obviamente, né? Porque a criançada tá ali, as famílias estão ali, né? Teresópolis é uma cidade de muito turismo familiar. Então, é um combo, né? Estando ali. Não, e essa parceria é muito bacana, né? Em toda a fala dela, eu viajei nas lembranças, né? Eu vou falar uma coisa aqui de imediato. Primeiro que eu lembro, quando a gente começou realmente a conversar sobre o parquinho. E uma vez que estava chovendo muito, eu, a Raquel com o Caio, nós não tínhamos o que fazer. Você ainda não tinha o parquinho. E aí eu parei para pensar, falei assim, gente, o que Teresópolis tem realmente de entretenimento para as crianças? O trem. Como a gente não está trabalhando hoje, o que a gente vai fazer com o Caio? Entendeu? Então, isso. E aí, de repente, ela chega com essa proposta do parquinho e tal. Eu falei assim, gente, olha, vai ser magnífico e de muito bom gosto. Mas tem uma curiosidade, eu acho que você já sabe, eu acho que eu falei com ela apenas uma vez, acho que ela não sabia. No meu recomeço com o trem, eu estava muito mal financeiramente, né? E o pai dela chegou para mim e falou assim, quanto você precisa para poder seguir teu objetivo? Eu nem conhecia ela. E aí eu olhei assim, seu Jorge, né? Eu falei, que isso, seu Jorge? Gente, eu totalmente sem graça, ele mal me conhecia. E ele falou, meu amigo, quanto você precisa? Aí, quanto você acha que vai gastar pra ter isso aí?
Aí eu falei assim, sério mesmo? Eu falei assim, X. Ele falou assim, pega comigo mais tarde. Ele me deu em dinheiro, sem qualquer garantia, sem qualquer... E eu falei assim, gente, até eu fazer... Eu falei, caramba, que situação. E eu fiz, deu certo, tripliquei meu ganho, paguei. E assim, até hoje eu vejo ele e falei, cara, que gratidão. Depois que o Rogério me contou isso, toda vez eu falo pro meu pai, pai, eu sou igual o tio Rogério. É diferente, em casa você vai lá, filho, vai Gente, lá mas você. olha, isso na época foi assim, foi um divisor. Coincidências da vida, porque eu Pois é. não conhecia o Rogério, mesmo frequentando... Quando ela me procurou pra falar de parque, ela nem sabia Não disso. sabia da história. Eu fui comentar isso com ela depois. Você sabia que teu pai me ajudou dessa forma? Ela falou que caramba, mas enfim. E hoje a parceria Teretrem com o parquinho, ela é tão bacana, porque às vezes as pessoas também queriam chegar lá, deixar as crianças andar de trem. Eu falei, gente, eu não posso ter essa responsabilidade. É um veículo em movimento, a gente desembarca e a gente está focado ali em várias outras coisas, né? Principalmente os personagens, Trânsito, segurança, trânsito. E aí ela vem com essa proposta, né? Olha, não, deixa no trem não, deixa no parquinho. Não, porque quando vocês falam em complementar, né, não imaginava que teria ainda um vínculo como esse, quando a gente pediu pra estar junto. É ótimo, nós somos parceiros e tal. Sim. E não sabia que a gente ia ter, de fato, essa simbiose pra gente poder bater esse papo. Rede é tudo, né? Você construir vínculos, você conseguir estabelecer isso é fantástico. Assim, muito bacana conhecer essa história. Quer ver mais uma oportunidade de negócio? Como você acabou de comentar, enquanto as pessoas estão ali conversando, os pais, as mães, e muitas das vezes na praça de alimentação, a praça de alimentação tem que pegar e aproveitar. E ali oferecer um café legal, alguma coisa diferente e tudo mais. São oportunidades que o parquinho proporciona, que o trenzinho proporciona. Hoje o trenzinho ele é visto como termômetro da feira, né? Sim. Se o trenzinho tá funcionando, bombando, a feira tá bombando. Exatamente. Trenzinho tá devagar, a feira tá devagar. É exatamente assim. O trenzinho hoje puxa um público tão forte, que as pessoas me ligam, mandam mensagem, vai funcionar hoje? As pessoas vêm, andam no trem e vão embora. Circula nos shoppings, aquela coisa toda, vai no parquinho. Já fiz isso e vai embora. diversas vezes. Mas a prioridade é o trem. E aí, lógico, aí acaba... É mais ou menos isso. E eu acho que essa conexão que vocês tiveram, né? Porque o momento do trenzinho é aquele momento com a família toda. Que todo mundo ri, se diverte. O momento ali do Mundo Mini já é um momento em que as crianças vão viver um momento deles, né? De forma muito especial, muito mágica, muito lúdica. Porque foi o que você falou, é de um bom gosto, né? O espaço é muito acolhedor, né? É tudo muito organizado, higienizado. Então você realmente deixa a criança sem preocupação que vai estar alguma coisa enferrujada, que a criança vai estar ali. Existe esse acolhimento, essa preocupação que é muito bacana. E aí é o momento que os pais também saem e conseguem, né? Viver, tirar essa sobrecarga aí de trabalho do final de semana, mas sabendo que estão todos em segurança, todo mundo bem. Eu tenho uma dúvida, tio Rogério, para tirar com você. O Teretrem é uma inspiração do Carreta Furacão, que é de São Paulo, Ribeirão Preto, porque todo mundo fala muito, né, que teve aquelas tretas lá da cópia do Fofão, que depois fechou. É uma cópia do Carreta Furacão? Então, eu não sei quando foi fundado o Carreta Furacão, mas quando a Carreta Furacão surgiu, eu já existia. Então, Teresópolis saiu à frente aí. Com certeza. Eu, assim, em termos de, na época, principalmente até de legalização, não existia a atividade. Hoje existe trem recreativo, tanto no documento quanto para legalizar, mas enfim. Eu me lembro que quando a Carreta Furacão surgiu, foi no Pânico na TV, na Band. Eu me lembro claramente. Isso aí. Né? Gravaram os caras e os caras viralizaram. E assim, é um trabalho diferente do trem. O que os caras da Carreta Furacão fazem, a gente não faz aqui. Assim, é muito bacana. Nossa, hoje a Carreta Furacão, ela é como se fosse uma franquia aí pelo Brasil afora. Onde você vai, você vê a carreta com 2 andares. Eu vi outro dia uma publicação, o cara tem 3, 4 carretas e tudo bombando. E acho o máximo, acho muito bacana. Recebo também muitos pedidos de ajuda em relação a como fabricar o trem, como legalizar. Olha! Pessoas de tudo, Bahia, Nordeste, vários lugares. E aí eu... É porque tem o tio Rogério da criançada, mas tem o Rogério empreendedor. Sim. De sucesso. Sim. As pessoas querem entender, nossa, como você fez, como funciona, o que fazer, como eu posso ter. Recebi também, deve ter uns 2 meses isso, um casal andaram no trem, normalmente, como todo mundo, e a mulher saiu emocionada do trem.
falou assim, eu tenho um caminhão de 2 andares em Friburgo e estou apaixonada no teu trabalho. Então, assim, hoje o Teletrem virou uma referência de trabalho para muitos lugares, para muitas pessoas. É uma proposta diferente da Carreta Furacão. Mas a gente... outra coisa, é muito bom deixar claro, eu não sou pioneiro. Quando eu me entendi proprietário de trenzinho, tiveram vários outros trenzinhos antes, vários. Inclusive eu conversei com uma pessoa outro dia e falei, cara, traz a história. Eu vou botar no meu Instagram a história do seu avô, que ele contando, né? Mas enfim, hoje é um sonho realizado, é uma empresa concretizada, é mais ou menos isso. E assim, é bom ouvir o tio Rogério falar, porque tem emoção, né? Exato. Você vê, é a história da sua vida, é a história do Rogério empreendedor, Rogério que não fecha as portas para quem vem te pedir ajuda também. De maneira né? alguma. Você tá falando aí, alguém que tá falando que tem um caminhão, como é que eu faço isso? E você também dando atenção especial para esse lado. Mas não é fácil, né, tio Rogério, fazer gestão de pessoas, porque o time é bom. Isso é inegável, incontestável, porque a gente vê o resultado do trabalho. E o resultado do trabalho é fantástico. Não tem como você estar ali. Você pode estar num dia de mau humor, num dia que você não está muito bem. Não tem como você não tirar muitas gargalhadas de quem sobe nesse trenzinho, né? É gargalhada, é insatisfação, tem aquela parte a parte dos times. A parte dos times que sempre dá briga, porque, assim, pra mim, né? O tio Rogério deixa o Flamengo pro final, não sei porquê, né? E sempre tem muitas boas piadas, né? Eu vou botar boas pra minha família, não é? Mas boas piadas sobre o Vasco, né? Aí manda a gente descer, fala que a gente vai cair do trem, tem umas piadas assim. Essa parte do time movimenta muito a galera, né? Até perguntar se vocês estão bem, eu já perguntei, né? Não. No último agora, se bem que a gente vai estar passando isso aqui, né, em janeiro, não sei, às vezes a gente vai ser campeão aí, não sei, será? Vamos ver. Deixa eu falar aqui então sobre a turma, né? Você perguntou, essa gestão aí é a parte mais complicada. Estávamos conversando até em off. Gente, primeiro que é uma troca, né? Já aconteceu de eu chegar no alto, Rogério, muito mal. Né? A gente vai chegar daqui a pouco sobre essa pauta, né? Principalmente política. O nosso trabalho, ele é uma permissão, né? Nós somos permissionários, porém hoje é tombado, depois eu falo também sobre isso. Bacana. Mas às vezes eu tô mal, muitos problemas, e chego ali na feirinha e aí vem aquela troca. Logo na primeira volta, a minha turma consegue tirar um sorriso e dali flui aquela emoção, aquele trabalho e vai até o final do dia. Porque tem uma magia, né? Sim. O entretenimento infantil Sim. tem uma magia. Você olha, é o brilho daquela criança porque vai encostar na Moana. Então você olha aquilo, você não tem como não dar uma desmontada, né? E essa troca vem do nosso público também. Quando a criança vem, abraça tio Rogério pra lá, tio Rogério pra cá, tia Raquel. Então, assim, eu recebo algo assim maravilhoso e eu transformo isso e entrego de volta. É incrível, é uma troca constante. Mas, para chegar nesse ponto com a equipe, vendo eles trabalhando felizes, com aquela energia, não é fácil. Os bastidores do Teletrem da Alegria, ele é muito, muito complicado. Porque cada um pensa de uma forma, cada um quer de um jeito. Né? Trabalho com a equipe é quarta, sábado e domingo. Quarta-feira, os ensaios. Uhum. Praticamente a gente trabalha hoje quase todos os dias, né? Porque segunda, quarta e sexta o trenzinho tá no Le Canton. Aos sábados fica a jardineira no Le Canton e o trenzinho sábado e domingo na feirinha. Fora eventos em Cachoeira de Macacu, Santo Aleixo, Magé, Guapi. A gente tem um contrato em Guapi. Tio Rogério, você atende a região aqui, você não tá só em Terê. Atendo. A jardineira esteve em Espírito Santo no ano passado, fazendo que bacana. Um evento de uma empresa. Né? O Rodrigo lá com 6, 7 horas de viagem com a jardineira. Só para você ter uma ideia. Então, assim, então para manter tudo isso, não é fácil. A equipe, muitas das vezes, tá probleminha aqui, probleminha ali, e a gente tem que estar trazendo. Gestão de pessoas. E eu sou o tipo do cara, o tio Rogério, as pessoas olham, o tio Rogério é leve, o tio Rogério é isso. Não. Eu sou muito detalhista, sofro por ser perfeccionista. Isso me incomoda muitas das vezes. Eu falo, opa, peraí. Né? Às vezes uma coisa simples me incomoda. Eu acabei de botar o letreiro, né? Vou te dar como exemplo.
E aí é um triângulo lá, né, na parte azul. E tem um acabamento de madeira. Eu cheguei pro rapaz e falei, olha, eu quero esse acabamento aqui bem fininho, porque eu quero dar um destaque ao azul antes da logo do trem. O rapaz vai lá, me bota um troço dessa largura, quase cobrindo o azul. Eu falei, cara, eu não quero assim. Então, assim, eu sofro com isso. Não é a maneira que eu pedi, por favor, refaça. Eu sou muito assim. Tio Pet, não gostei desse movimento, não gostei dessa música, não é assim que eu quero. Teve um dia... Você supervisiona esses ensaios que acontecem, porque é muito legal isso que você falou. As crianças hoje são muito incentivadas a serem erotizadas mesmo, né? Sensualizadas. Sim. Então, assim, você consegue ter uma música muito animada, uma música que seja o hit do momento, mas sem dar essa denotação para as crianças, né? Você consegue fazer algo com um simbolismo só da alegria, né? Sem sensualizar. Teve um dia que eles apresentaram uma coreografia, eu olhei aquilo, falei assim, desembarquei o pessoal no trem, a gente estava na calçada ali, foi agora, há pouco tempo, nessa calçada ali perto do shopping, né, enquanto fazíamos a nossa estação. Eu peguei o telefone, liguei pro Gibson e falei assim, cara, você tá de brincadeira comigo? Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Ele é o coreógrafo. Ele é o nosso coreógrafo. Não, tio Gibson, vamos refazer. Mas assim, porque eu falo a primeira, a segunda e a terceira, na quarta vez eu já pego bem firme. Seja lá como for. Mas é assim que eu consigo trazer de pulso firme. Fazer essa gestão. De pulso firme. Eu dou muito amor e carinho, sou meio paizão mesmo, não tem jeito. Muitas das vezes, Rogério, tá faltando isso. Rogério, preciso daquilo. Rogério. Então, assim, eu tô sempre ali com a turma. E a parte que eu acho que eles trabalham com essa energia e felizes é o reconhecimento que a gente tem com eles, principalmente financeiro. A boa remuneração... Faz diferença para qualquer profissional. Não, remuneração, né? Falei errado. Mas assim, eu tenho o maior prazer em chegar no final do dia, no final do mês, isso aqui, ó. Eu tenho o maior prazer nisso. E aí eu vejo que, nossa, que foi legal. Às vezes a Gabi fala, nossa, isso tudo hoje, eu falei assim, é como se fosse uma participação de lucros. Não, e eu acho disso. Bacana, tio Rogério, que assim, eu já fui nos primeiros trens e eu já fui nos últimos. Toda vez que eu vou nos últimos, que geralmente, né, no alto, no final do dia, já tá tudo com aquela cerração, tá frio, o vento tá gelado, eles têm a mesma animação do último trem pro primeiro. E eu fico assim, gente, eles estão desde de manhã dançando, correndo, se jogando, subindo, descendo. E é a mesma animação, você consegue manter esse ritmo. Isso também é treinamento, é capacitação. Não vem da noite pro dia, né, tio Rogério? Não. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Uma vez eu estava em Petrópolis fazendo a Bauer Fest. A Bauer Fest era de 10 da manhã às 10 da noite. Eu ia sozinho, meu trem era um vagão só, um movimento absurdo. Eu não tinha tempo nem de almoçar. E eu trabalhava sozinho, sem um personagem sequer. E eram 9 dias consecutivos. Nossa. E aí eu chegava 9h30 da manhã lá, pegava o trem, já botava lá em frente ao Palácio de Cristal. O pessoal já embarcava e ia para perto do museu. Do museu já tinha outra fila para voltar para lá e era esse bate e volta o tempo todo. Então, era você interagindo e mostrando sozinho. Os pontos. Não, era só transporte mesmo. Era só transporte? Só transporte, porque a Bauer Fest ela acontecia no Palácio. Então a prefeitura pegava o público na praça, acho que a Praça Dom Pedro, do outro lado do museu. E eu levava para lá. Então eram filas gigantescas. E se eu parasse 10, 15 minutos, às vezes, para almoçar, eu não dava mais conta de organizar aquela situação. E aí, por que eu tô falando isso? Essa garra, assim, o funcionário ele tem que ter, o colaborador ele tem que ter a cara da empresa. Então, essa garra eu ensinei para cada um deles. Já Legal. Teve dias aqui em Teresópolis, da gente começar no carnaval 9 da manhã, e teve um dia que eu parei o trenzinho na meia-noite em ponto. Eu falei, tá aí, ó, meia-noite. O pessoal tá exausto, mas aí vem o reconhecimento, aí vem a compensação, e eles gostam disso. Então, essa questão de ficar até a última volta nessa animação... Energia lá em cima, e fica mesmo. É a garra do tio Rogério. Não, é impressionante. É a garra do tio Rogério que eles absorveram. É mais ou menos isso. Isso é muito legal. Essa gestão de pessoas que é difícil fazer, né? Quem lidera time sabe, que eu acho que é a parte mais desafiadora de qualquer empreendedor, né? É você manter. Mas eu vejo muito isso no mundo mini também. Eu acho que a prestação de serviços que é realizada e a qualidade dele reflete algo que internamente está funcionando bem.
Eu vou relatar uma história, a gente estava aqui nos bastidores conversando. Eu fui com uma amiga, ele estava com 3 anos, o filho dela com TEA, e nunca tinha ficado sozinha em lugar nenhum. Naquele dia ela estava bem exausta e ela estava precisando tomar um café. A gente estava aqueles dias que quem é mãe sabe da sobrecarga, principalmente se você é mãe atípica, você sabe, né, que o desgaste físico e emocional dessa mãe, e ela só queria tomar um café, ela estava muito cansada. Eu falei assim, vamos lá, vamos tentar. Gente, quando a gente chegou lá, ele foi, entrou, ficou. A gente ficou muito tensa no começo, porque ele nunca tinha ficado em nenhum lugar assim, sem os pais. Tomamos o café bem pertinho, e isso é bom porque a localização de vocês é pertinho de tudo que a gente possa fazer, e a gente se sente segurança, porque se a gente receber uma ligação, a gente consegue voltar rápido. E ficamos ali pertinho. Gente, olha, durou. Eu lembro que passou do horário previsto, que a gente falou, a gente vai ficar 1 hora. E ninguém ligou. Então sabíamos que ele estava bem lá. O acolhimento que vocês deram, isso envolve capacitação, isso envolve treinamento? Como que você trabalha com a equipe, Rafa? Então, nós que fazemos toda a captação de todas as funcionárias, né? A gente que treina, a gente já teve algum treinamento específico, né? Que a gente tenta repassar para todas também, né? Legal, principalmente legal. com crianças atípicas. Mas é um acolhimento que é mais nosso, né, que a gente também passa muito para as nossas funcionárias, a gente só trabalha com meninas, né, e a gente sempre fala muito isso. É importante, né, o nosso momento, muitas nem são mães, né, mas elas entendem, começam a entender que às vezes a mãe precisa, né, de um momento que seja um café, né, então assim, a gente acolhe todas as crianças da mesma maneira, obviamente, porém de maneira diferente, porque cada respeitando criança, a singularidade. porque de cada um. criança é uma criança diferente, né? Então, assim, a gente faz o máximo que a gente pode, né? Para que elas estejam, que elas fiquem felizes, que elas brinquem tranquilamente, né? Que os pais fiquem tranquilos, porque assim, né? Dentro do Mundo Mini, nossa questão principal é a felicidade da criança combinando com a segurança, né? Então, crianças felizes, né? Pais felizes. Nossa, muito. Exatamente. É isso. Não, isso acho que se marcou mesmo a nossa história, e a partir dali foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais a história de vocês e a movimentação, e meus filhos já fizeram colônias de férias 2 vezes lá. Conta um pouquinho sobre a colônia de férias. Então, as colônias acontecem em julho e em janeiro. Né? Normalmente a gente faz uma colônia bem pequenininha, né? Máximo 15 crianças. Tem que correr, porque as vagas acabam muito rápido. A gente fica ligando, implorando vaga. Eu já perdi uma vez. Exato. Por que a gente pensou nesse modelo, né, de colônia pequena? Para a gente acolher de uma maneira mais mais individualizada, às vezes, até, porque às vezes a gente divide, né? Um grupo de 15 crianças a gente divide em 2 grupos por conta das idades, para fazer atividades diferentes entre eles. Uma diferença básica que tem nas colônias de férias, porque assim, a rede de proteção que a gente oferta para os nossos filhos, nós somos muito cautelosos para escolher. Então, assim, a gente demora muito para escolher uma boa escola. Quando a gente escolhe essa escola, a gente avalia, né, todo o entorno, desde a segurança para entrar, para deixar, para sair, como eles vão estar e se comportar lá dentro, quem vai acolher. Então, tem uma coisa fundamental no Mundo Mini, na colônia de férias, parece um detalhe, mas não é. Oi, Noah, oi, Bento, cada vez que eles entravam. Vocês Exato. conheciam a criança pelo nome. Sim. Ele não é mais uma criança que está ali naquela colônia. Ele é o Noah, ele é o Bento. Isso, para um pai e uma mãe, é a primeira coisa que desperta. Eles estão cuidando bem. Exato. Então, é uma coisa bem individualizada. Então, a gente faz um grupo pequenininho, até porque a gente não fecha o parquinho e simultaneamente acontece, né? O parquinho continua funcionando. Só que aí, a gente prioriza no Mundo Mini muito o livre brincar, né? Que é a criança ter autonomia, a criança desenvolver a comunicação dela, a criança desenvolver uma forma dela fazer uma amizade. Enfim, isso tudo gera autoconfiança, né? Então, é super importante. Então, num primeiro momento da colônia, a criança fica à vontade,
né? Ela brinca do que ela quer, com quem ela quer, ela faz o que ela quer. E a gente, em nenhum momento, por mais que a gente estipule algumas atividades, se a criança no momento não quer fazer, aí tem outra tia para ficar com ela, sabe? No momento que as outras estão realizando a atividade. Então, a gente tenta ter uma colônia realmente menorzinha para a gente dar uma atenção especial. A gente faz leitura, contação de história, que é uma coisa que, às vezes, não acontece, né? É muito brincadeira de estimular, né? Temos também, mas é de acordo com a vontade da criança, né? O que é proposto, mas a gente não tem que seguir uma regra, né? Porque é muito mais importante a criança brincar e ela tá naquele momento dela, eu tô nessa brincadeira entretida, eu tô com um amigo, ela faz um amigo ali. É muito legal a gente ver, né? Uma criança que em 30 minutos ela conseguiu fazer um amigo que às vezes ela marca, ela fala assim, mãe, pega o telefone da mãe dele pra gente encontrar, sabe? Então, assim, eles tiveram isso. É meu amigo da colônia. Exato. Isso é muito legal. Então, a gente tenta fazer um trabalho bem bacana, sabe? Bem voltado para... E tem uma faixa etária, né? Que é de 3 a 10. E a nossa colônia, ela pega muito de 3 a 7. Então, eles ficam muito na mesma faixa etária, que é bem legal. Isso é muito bacana, muito bacana. Eu acho que, assim, esse acolhimento diferenciado que vocês fazem. E é por isso, gente, assim, quem não conhece... Gente, eu já fui para Teresópolis diversas vezes e nunca imaginei. Fica ali no shopping, é só você subir a escadinha. O shopping fica ali em frente à feirinha, né? Bem pertinho do Teretrem. Sobe, no terceiro piso. Terceiro piso. A gente funciona de quarta a domingo, de quarta a sexta, de meio-dia às 18, sábados, domingos e feriados, de 10 às 19. Gente, é uma maravilha. É um lugar que, de fato, a gente traz para o podcast. Vocês sabem que a gente traz podcast em quem a gente confia, em quem a gente já quase testou todos os serviços. Quando a gente veio aqui, a gente já comeu no restaurante tal, a gente já... Então, assim, a gente realmente está criando, acho que, assim, o escolhi a dedo. Uma maneira da gente criar uma rede fortalecida de Teresópolis, onde a gente fala de cultura, gastronomia, a gente fala de política pública, porque é importante, porque sem política pública, para dar o elo, para que a feirinha funcione bem, para que o tio Rogério tenha um ponto dele ali garantido e funcionando bem, nada acontece. Então, a gente vai unindo esses elos, mas é só gente do bem que vem aqui. É gente do bem que quer o bem da cidade, quer desenvolver a cidade. E por falar em desenvolver a cidade... Eu vou falar um pouquinho esse tema com o tio Rogério, Rafa, porque eu sei que ele é um grande entusiasta que a cidade dê certo. Então, ele tem opiniões públicas em que ele se posiciona mesmo. A gente está agora, né? Começando o ano, 2025, e a gente começando o ano com uma nova gestão, né, da Prefeitura Municipal, que a gente está apostando. Esse podcast está apostando que é uma gestão que vai dar muito certo, que vai trazer uma reviravolta para a cidade, uma reviravolta positiva de muitos investimentos. Pelo menos é o desejo, é o anseio, né, de todos nós. A política pública tem tudo a ver com o seu trabalho, né, tio Rogério? 100%. Mesmo porque foi através da política pública que eu ganhei um espaço para que a gente pudesse operar com o trenzinho. Foi uma troca. Hoje, todos os prefeitos que passaram pela prefeitura sempre respeitaram o trenzinho como uma peça muito importante para o turismo. Isso aí eu não posso negar. Mas... O trenzinho é tombado. Ele então, é patrimônio de Terê? Exatamente. O Teretrem da Alegria foi o primeiro trenzinho a ser tombado como patrimônio imaterial e cultural de uma cidade. Que bacana. É o primeiro no Brasil, que eu tenho conhecimento. E foi o presidente da Câmara, Leonardo Vasconcelos, então o presidente da Câmara, e agora o nosso prefeito municipal. Então, já declarei aqui, né, exatamente para quem eu sempre apoiei, para que pudesse estar com a gente. É muito complicado essa questão da política. Eu acho que as pessoas realmente precisam entender. Você não precisa viver na política ou se aprofundar ou se desgastar com isso, mas é muito importante que você seja uma pessoa bem informada, né? Quando você é bem informado, você não vende seu voto. Quando você é bem informado, você sabe onde você quer chegar, né? Então, eu tenho muita opinião. Nessa eleição, o meu vereador, ele era brigado com o candidato a prefeito. E aí eu falei, não, vou votar em você, mas o meu prefeito é esse aqui e não tem conversa, não tem negociação. Várias pessoas me convidaram para que eu pudesse me candidatar. Eu imagino que devam ser muitos convites, né? Sim, até me filiei,
você vai vir? Eu falei assim, não tem interesse, porque eu penso da seguinte forma. Eu sonho e desejo, principalmente agora esse ano de 2025, que nós tenhamos realmente uma política na Câmara, uma política na Prefeitura. Política, não politicagem. Quando você entra na politicagem, você não chega a lugar nenhum. São só acordos, são só os seus próprios interesses. E eu não acredito que quando alguém é líder de uma cidade, que ele busca seus próprios interesses, eu não acredito que dê certo. Então, esse é o maior problema das cidades num todo, por aí afora. Né? A politicagem, isso aí para mim não dá. E o trabalho que vocês executam, quando a gente fala, né, não tem jeito, aqui no podcast a gente acaba falando de política pública em algum momento porque tá tudo cruzado. Quando a gente vai, eu lembro que das últimas vezes que eu fui no ano passado, né, em 2024, na pracinha, no horário, auge do trenzinho, o trenzinho bombando, ainda estava na finalização da obra acontecendo, que é o horário que criança passando o tempo inteiro e a criança daqui a pouco tá saindo do Teretrem, tá indo lá pro Mundo Mini e a calçada lotada de lixo. Num final de semana, onde a principal atração hoje da cidade é a feirinha, com todos os seus atrativos no entorno. E cheio de lixo, num dia de sábado, 4 horas da tarde. Ou seja, o recolhimento não tinha acontecido antes, o recolhimento... E aí eu lembro que eu tinha ficado um bom tempo na feirinha, passeando, andando no trenzinho, sai, vai ali, compra, faz um lanche. E eu lembro que tinha um caminhão de lixo passando 6 horas da tarde, no horário que as pessoas ainda estão saindo da feirinha, causando aquele transtorno que o trenzinho para, que vai fazer, e a pessoa às vezes está com horário, porque comprou uma passagem. Tem muita gente que vem fazer, participar de entretenimentos aqui na cidade, conhecer a feirinha, mas vem de ônibus para a cidade. Aí tem um horário, precisa voltar para a rodoviária, aí para tudo. Não tinha um guarda municipal, não tinha nenhum guarda municipal. Então essa é uma realidade, aí já deixando um recado pro prefeito, né, pro nosso prefeito atual, que a gente espera que mude, né? Os olhares dos turistas estão voltados ali para a feirinha do Alto. Então aquela feirinha precisa funcionar, o entorno dela precisa funcionar. Porque quando funciona bem, porque se você tem que dar 50 mil voltas para parar o carro, e aí a gente pega um pai ou uma mãe, uma pessoa já que está estressada, que veio para se divertir, e você tem um trânsito louco, e você não tem uma organização daquelas vias, você não consegue parar o carro, você desiste, porque o entretenimento acaba às vezes dentro do carro, né? Quem nunca, né? Tá com a sua família, vai fazer, não tô achando vaga aqui não, às vezes é dentro do shopping até, né? Não tô achando vaga, não, desisti, vou voltar pra casa. A gente volta pra casa, e isso acho que toda família já passou por isso. Então a gente precisa olhar com carinho para o entorno da feirinha, aquilo precisa funcionar bem. E é aí onde eu me posiciono. E aí é onde que eu compro a briga de todo mundo. E aí é onde que o Rogério é estressado. Que o Rogério... Nossa, mas o Rogério é estressado para falar? O Rogério não sabe falar? Não é. Por quê? Eu já passei por várias situações com isso. Eu tenho no meu celular vídeos, fotos, carro mal estacionado em esquina e o trenzinho não consegue passar. Mas não tem guarda, eu tenho que tirar o carro na mão. Não tinha, eu espero que essa realidade mude. Eu tenho que modificar todo o trânsito para poder desagarrar o trem. Essa questão do lixo, que é uma coisa que eu sempre reclamei muito. Agora em 2024, a gestão pública sofreu na minha mão. Eu tenho acesso, sempre tive acesso ao chefe de governo, ao secretário de turismo, ao subsecretário, secretário de segurança pública. Pegava o telefone e ligava direto. Teve uma vez que eu cheguei para a da Luz e falei, cara, eu exijo que você reboque esse carro do ponto do trenzinho. E ele rebocou. Falei, cara, eu exijo, não aguento mais. E da Luz é muito capacitado, ele é muito... porém, ele não tem em mãos... instrumentos, apoio. Apoio, a política, né? Então, porque, é o carro de fulano. Aí teve um dia que ele falou assim, não me interessa de quem é o carro, eu vou tirar. E ele levou o reboque, rebocou o carro, parou. Nunca mais colocaram o carro no ponto do trenzinho. Como que eu vou ficar no meio da rua, embarcando e desembarcando pessoas, idade, crianças? Porque é segurança. Porque o cara achou que aquele, um minutinho dele... Você para toda a logística do funcionamento. Exatamente. Ali do entorno. E a entorno. questão do lixo. Como eu faço turismo com o trenzinho, eu gosto de mostrar os pontos positivos da nossa cidade. Óbvio. E aonde que eu falo dos restaurantes, da gastronomia. Rogério, quanto você ganha para isso? Nada. Hoje eu tenho a Rafa e a Jéssica como parceiras do mundo Mini. Mas eu já falava do parquinho dela antes.
antes de ter a parceria. Eu falava, o que a gente tem para fazer com as crianças? Olha, tem um parquinho no 3º piso, de excelência, como você mesmo relatou, de excelência. Os pequenos detalhes fazem a grande diferença. É isso. E aí eu passo na Casa de Cultura, não sei se você já teve a oportunidade de observar, muito lixo. E eu fazia vídeo, mandava pro secretário, nada acontecia. Então tem um momento assim que o desgaste é muito grande. Esse governo que está terminando, que acabou, na verdade, foi muito desgastante. Porque eu sempre busquei tirar desse governo o melhor para nossa cidade. E eu não consigo ficar calado, eu não consigo ver e ficar quieto, eu cobro. A criação desse podcast, ele surgiu de muita indignação com a ausência de políticas públicas locais. É a minha profissão, eu sou gestora pública há mais de 20 anos. Então, discutir política pública, para mim, é algo que está na veia. Eu não consigo ir para um local de entretenimento se eu vejo uma situação que envolve política pública. Outro dia eu estava na feirinha, naquele lugar onde a gente toma os caldos, bem no miolo da feirinha. Juntaram, acho que umas 8 pessoas, 10 pessoas foram juntando. A gente estava no final das contas falando de política, não sei o quê, que a coisa está funcionando. Porque a gente acaba vivendo isso na pele, porque isso de fato interfere. Nos bastidores a gente estava conversando sobre isso. Assim, Teresópolis tem muito potencial, né, Rafa? Sim. A gente, quando vem do Rio de Janeiro, e longe de quando a gente vem do Rio, impor qualquer tipo de cultura quando a gente vem de fora, porque não se trata disso. Pelo contrário, a gente veio para cá porque a gente fugiu de alguma coisa que não estava legal lá. Então, aqui, a gente enxerga muitos potenciais, mas a gente enxerga uma submissão muito grande para falar de política pública, porque as pessoas têm medo de falar, têm medo de se expor. Eu entendo que é uma cidade pequena, que muitas pessoas, às vezes, dependem do seu vínculo empregatício, são ligados à administração pública e tem medo de sofrer retaliação. Só que é uma cidade turística, então precisa mudar. Eu espero, né, que a gente esteja numa gestão que enxergue. A gente entrevistou o Leonardo aqui, antes do Leonardo, então ele chegou no podcast, falou de ideias fantásticas aqui, e agora, já nos 3 meses de balanço de governo, o Leonardo vai voltar aqui para fazer um balanço dos 3 meses de governo, falar um pouquinho do que ele encontrou e de como ele vai colocar as propostas em prática, mas tinha muita coisa voltado para a área de cultura. Porque falta, não falta, Rafa? Sim, e aí é o que a gente estava falando desde lá de trás, principalmente para as crianças, né? Que é o nosso futuro, né? Então, realmente, a área cultural é bem fraca, né? E quando a gente até tenta fazer vários eventos, né? Eu acho que muitos eventos poderiam até ser puxados para a Feira do Alto, né? Eu, sinceramente, nunca entendo por que não tem, né, eventos... Não, eles fechavam a rua no ano passado, causavam um transtorno em toda a cidade e fechavam a única avenida principal da cidade. Essa era uma das minhas revoltas. Falei, a gente tem praças aqui, a gente tem o Alto, a gente tem uma praça quase do outro lado, muito próximo à feirinha ali, com um potencial enorme, só tem cimento. Né? Sim. Então, assim, falta entretenimento para a criança para o brincar livre. Sim, foi exato. O que você falou. E finais de semana, onde a cidade recebe um número absurdo de turistas, às vezes diário ou de final de semana, né? E tem pouco entretenimento, né? Tem poucas opções, né? E acaba que você fica muito restrito, né? E eu acho até... desde que que a gente abriu o Mundo Mini, era uma curiosidade nossa de até muitos moradores de Teresópolis não frequentarem muito Alto, né? É super Ficou curioso. uma área de turista. Exato. Mas hoje tem um potencial muito grande, tem muita coisa para se fazer também, né? E aí é onde a gente estava falando das oportunidades, de quem vem de fora e que vê que Teresópolis tem um potencial muito grande, né? Em várias áreas, né? E o que a gente tem, a gente tenta... colocar assim para frente, né? O próprio 3º piso do Shopping Comari, né? Que já melhorou absurdamente. Depois que a gente está lá, né? No Mundo Mini, já entrou uma loja enorme de brinquedos, né? Agora tem o sanduíche Genial, tem o sorvete Itália, tem crepe, enfim. Então a gente estamos, né? A gente também busca parcerias, né, que estejam ali perto, porque recebe muita gente de fora, mas também tem o pessoal da cidade. Então, a impressão que eu tenho, Rafa, é que o empresariado está fazendo. Exato. Mas falta política
pública de precisa apoio de base para que funcione. Porque se você não consegue estacionar, porque você não tem organização do trânsito no entorno da feirinha, você prejudica aquele empresário que acabou de montar uma coisa bacana lá, que tinha um super potencial, porque a pessoa não tem onde estacionar. Porque não tem um estacionamento público. Os banheiros públicos, né? Até chegar a coisa da reforma e tal, tudo você vê que é o empresariado que está montando. Mas as políticas públicas, elas não acompanharam esse avanço. Eu espero que realmente a gente saia dessa inércia, né? Que a gente consiga ver uma Teresópolis melhor, uma Teresópolis mais organizada para receber e para acolher. Porque o acolhimento da cidade é o diferencial da cidade. Deixa eu complementar essa pauta de vocês, política pública, investimento de empresários que fazem acontecer. Em 2018, eu comprei uma jardineira. Qual era o meu interesse? O trenzinho ele é recreativo, como todo mundo já conhece. E a jardineira era para fazer o City Tour. E aí nós idealizamos a Tereza Cristina, temos uma atriz maravilhosa, a Stephanie, que representa muito bem. A Stephanie é que tá no Dona T? Sim. Também? Sim. Maravilha. Ela é maravilhosa. E a Vânia já esteve aqui com a gente também. A Vânia é incrível. É maravilhosa. Parceira. Maravilhosa. Muito. E o Henrique, né, que em 2024, subsecretário de Turismo. E em 2018, eu liguei para o então prefeito Vinícius, falei, prefeito, estou em São Paulo vendo uma jardineira, e ele idealizou junto comigo. Quando nós chegamos, tivemos a dificuldade de legalização, sendo que a lei sempre permitiu trenzinho recreativo e jardineira. E por conta de política, de um vereador, muito amigo da concorrência que eu tenho, ele conseguiu travar durante 6 anos a possibilidade de eu colocar a jardineira para funcionar. Aí é onde eu falo, que show da Xuxa é esse? Isso Exatamente. não pode acontecer. Exatamente. A gente Travar faz um investimento projeto, na cidade, travar um projeto, isso não existe. Exatamente. Então, assim, eu lancei meu projeto particular nas escolas, grupos, SESC, e hoje a jardineira não depende da política pública para trabalhar. Sendo que o City Tour, ele não é lucrativo como o trenzinho. A jardineira é menor, é um valor mais expressivo, é um trabalho de 2h30, sendo que o trenzinho a cada 30, 40 minutos eu saio lotado Trabalho com 60 muito mais pessoas, educativo, né? entendeu? Da jardineira. Exatamente. Então, era como se fosse realizar algo diferente, a cereja do bolo para o turismo de Teresópolis, e o apoio foi zero. Algo Zero. cultural. Hoje, Algo cultural, que vai exatamente. trazer. Então, assim, não tem. Se preocupa mais com a politicagem do que para fazer uma política séria. E hoje eu estou com a estação do trenzinho, né? A estação tá linda. Todo investimento. Estação de cara nova, linda, todo linda, investimento linda. meu. Nenhum investimento Não público. teve um subsídio Nada, público. Nada. Pelo contrário. Né? Sabendo que grande parte da movimentação da economia ali do entorno Exatamente. Então, assim, tá ao redor do trem. Foi um governo desastrado, desastroso. Né? Quando a gente começa a falar um pouco mais sério, né? A gente fica um pouco mais... Mas, enfim, foi um desastre, na minha opinião. Nunca na história o Teretrem teve tanto problemas como teve nessa gestão. Eu vou pontuar. Eu fui multado perto do Comaria em 22 mil por causa do som do trenzinho. Sendo que eu ganhei o processo como morador, e quem anda de trenzinho sabe que eu passo com um som baixinho ali no entorno. Eu tenho muito isso. Na praça eu jogo o som lá em cima, porque é onde que vem aquela energia. E outros lugares eu vou mantendo o som mais ameno. Ganhei o processo, só que o meio ambiente, o fiscal virou para mim e falou exatamente assim: Rogério, estou cumprindo ordem. E eu sei que você não merece isso. Exatamente foi a fala do cara para mim. E aí eu corri atrás, veio a pandemia, passou o tempo. Quando voltamos a tentar reaver a questão da multa, não dava mais tempo nem para tirar a multa, e ela já estava na dívida ativa em R$64 mil. Para eu fazer a leterê, eu comecei a pagar essa multa, dei uma pancada de entrada, fiz a leterê, gastei 30 mil para poder realizar aquele evento, investimentos altíssimos,
motorista, atriz, personagens, as fantasias que nós colocamos, caríssimas, e realizamos um trabalho espetacular. O governo foi embora e eu não recebi. Ou seja, um prejuízo contabilizado em R$95 mil, e ainda posteriormente eu construí a minha estação com investimento altíssimo. Sem nenhum subsídio. Sem nenhum apoio. Então, quando eu falo de politicagem, é exatamente isso. Eu falo e provo. Não gostam do que eu falo, mas eu falo, como eu falei na frente do prefeito, do ex-prefeito, como eu falei com o secretário, e etc, etc, etc. Eu acho que a gente precisa falar, porque a verdade liberta também. E a gente fala, e a gente está falando, não é uma crítica por crítica, a gente faz críticas. Gente, como a gente cresce, como a gente sai, né, de uma cidade que já não é mais tão pequena assim, né? É uma cidade grande, tem potenciais muito altos, mas aí a política ela precisa funcionar de maneira ordenada, e não porque eu conheço A, B ou C. É muito bom quando a gente conhece, né, o político, a gente pode apertar a mão, né? Mas é muito bom quando a política funciona, independente de você conhecer aquela pessoa que está na gestão. Ela funciona porque ela tem que funcionar. Agora, eu sou o tipo do cara realmente brasileiro mesmo, raiz. Eu não desisto. Eu tenho objetivos e eu alcanço todos eles. É impressionante. E eu dou graças a Deus por isso. Não, é isso. E aí por trás vem a Raquel. A Raquel, desde que ela veio trabalhar no trem, ela deu uma cara nova, o up eu novo. queria falar sobre isso de vocês dois. Assim, vocês dois vivem em sociedade, né? Você vive em sociedade no trem, sociedade pra vida. Sim. Né? E quero saber, assim, como é que tá funcionando isso? Porque, assim, é uma dedicação exclusiva, né? Vocês são sócios, esposo, esposa, pai, mãe. Como é que funciona essa parceria? É uma parceria que dá certo, Rogério? Sim. Tio Rogério e tia Raquel. Literalmente uma empresa familiar. Tudo começa dentro da nossa casa. E aonde que a Raquel está o tempo todo pensando, pesquisando, idealizando. As fantasias hoje são idealizadas por ela 90%. É impressionante a capacidade que ela tem de inventar, criar e executar. Então ela vê uma parte que eu acho super pesada, uma responsabilidade tremenda, como eu pego outra parte super pesada, mecânica, elétrica, a manutenção, a política, que você tem que estar sempre ali buscando oportunidades. Então, assim, o trabalho ele é pesado, quase que 24 horas por dia. Manter as fantasias limpas, bem cuidadas, isso tudo é com a Raquel. Ela que faz toda essa gestão. Tudo. Então a tia Raquel não é só a Mini, a tia Raquel faz muita gestão ali por trás. Muita coisa. Às vezes é ela que me segura, olha, vai por esse caminho, não vai por esse. E então a gente tem essa troca diária, constante. Bacana. Você vive uma sociedade também, uma sociedade que dá certo, que tem dado certo. Como é que vocês se dividem? Porque vocês também são mães, têm seus compromissos, têm outras atividades laborativas. Como é que concilia isso tudo, Rafa? Então, nossa sociedade vai muito bem. A gente completa 5 anos em fevereiro, né? Já temos 5 anos desde o início do projeto, mas a gente se divide muito bem, cada uma tem uma função, né? Cada uma executa separadamente, sem problemas, mas as duas, para o dia a dia do Mundo Mini, a gente consegue exatamente, cada uma ficar lá e executar todas as funções, né? Não tem problema algum. Mas por fora, né? O financeiro, cada uma faz as compras, entrevistas, tudo é dividido entre a gente, inclusive nossas folgas, né? Então a gente trabalha harmonicamente. Nunca tivemos problemas com a nossa sociedade, graças a Deus. Que é uma sociedade que tem que dar certo, Exato. né? Porque é isso, vocês trabalham com entretenimento. Sim. Então, assim, se não está funcionando bem, isso exala no dia a dia do trabalho. Isso vai transparecer, né? Então, é uma parceria que tem dado muito certo. E transparece, tá? Porque eu sempre olho pra você, olho pra Jéssica, a gente percebe, a gente tem a percepção que realmente tá tudo bem. A gente e se parabéns. Conecta muito bem. Parabéns. E assim, a gente, né, temos a amizade, mas acabou que nossa sociedade, a gente fica menos tempo juntas por conta dos nossos finais de semana, né? Porque cada uma... Divide. Exatamente, a gente divide, mas a gente já deixa tudo programado, a gente faz uma programação quase de 6 meses, quase nossas escalas, né? São 2 únicos momentos que a gente trabalha junto, que é a Semana da Criança, né? Que precisa das tem que duas. estar todo mundo, reforço total, atenção Exatamente. total.
e o carnaval. Até as nossas colônias, a gente também divide. Cada uma pega uma semana, entendeu? Tudo separadinho. Que bacana, isso é muito bacana. As férias das crianças, a gente consegue conciliar também. Então, tá tudo certo sobre isso. Bacana. Tem uma situação que eu vou abordar. A gente tá falando de tudo que tá dando certo, né? Mas, tio Rogério, trenzinho rodou nacionalmente. Ele roda nacionalmente porque todo mundo conhece o Teretrem. Pelos seus grandes feitos e pelas suas maravilhas e magias que realizam na vida das crianças. Mas teve um episódio que rodou nacionalmente, que foi uma treta dos personagens. Gente, o meu telefone não parava de tocar. Diane, você já viu? Diane, eu falei, gente, tá bom, já aconteceu, já acabou. O troço já tinha acabado uma semana. Teve uma treta dos personagens, que aí virou piada. As pessoas se aproveitam muito, né, desses momentos. Foi tudo resolvido, tio Rogério? Então, vamos lá. E começou Essa com questão, então, Rafa, fiquei nervosa. E eu não sei, a gente não combina nada antes, eu não sei o que virar. Mas eu não tenho, assim, quando a gente trata com seriedade e verdade, flui naturalmente, né? Esse foi um episódio que mexeu muito comigo. Foram 3 dias em casa que eu não queria nem olhar o WhatsApp. Eu participo de um grupo que chama-se Por Teresópolis. São os formadores de opiniões. Exatamente. E são, né? São. E são. Tem muita galera bacana ali, né? Sim, exatamente. E quando aquilo bateu no Por Teresópolis, eu falei, caramba, é agora. E aí teve uma pessoa em especial, dentre outros, né? Até não vou citar nomes, são muitos. E aí mas esse eu tenho que destacar porque ele foi nas minhas redes sociais, e eu digo o seguinte, é um cara que eu sou tão fã, ele tá tão acima da média, que ele teria que perder aquele tempo? Por que ele iria lá perder aquele tempo e escrever um texto enorme pra mim? Foram 2 textos. Tô falando do Ladimir da Alterdata. Ladimir já esteve com a gente, foi o nosso primeiro convidado. E quando ele colocou aquilo lá, ele falou assim, Rogério, você tá dando exemplo pros empresários do mundo, porque isso não viralizou o Brasil, rodou o mundo. Rodou o mundo. Você tá dando exemplo. Então ele me encheu de coragem, e outras pessoas falando, pega esse limão e faça uma limonada. E aí eu falei, eu não consigo achar oportunidade nessa situação. Eu tô com vergonha. Mas isso, eu tenho que falar sobre a política. Por quê? Eu não vou dar maiores detalhes aqui, porque eu não vou dar palco para outras situações. Mas é público e notório o que nós passamos naquele lugar, por ter uma concorrência muito perto. É público e notório, não vou relatar aqui o que acontece, que todo mundo sabe. As pessoas são inflamadas, muitas das vezes, a irem para a feira, ao invés de trabalhar, fazer o seu diferente, e virar uma concorrência realmente legal, e vai com uma proposta de causar. É uma galera que eu costumo dizer que não tem boleto pra pagar, né, tio Rogério? Porque assim, não dá tempo, gente. Eu fico pensando na minha vida, em qual momento eu vou parar pra ir pra algum lugar, pra tentar causar, arranjar treta com alguém. Porque tem boleto pra pagar no final do mês, gente. Tanta coisa pra fazer, tanta coisa boa pra aproveitar com os meus filhos, quando eu não tô pagando os boletos, que eu não sei por que essa galera é assim. A coisa mais séria do que vocês pensam. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei em podcast, nunca falei em entrevista, e agora eu vou falar. Isso eu coloquei no Por Teresópolis, essa documentação. Eu fui processado por essa outra empresa, acusado de agressão, ameaça, etc e tal. No dia da audiência, a única testemunha que eles tinham, uma funcionária, ou ex-funcionária naquele momento, parece que de 13 anos que trabalhava, isso está no depoimento dela, e ela vira para a doutora Marcela, que é a juíza, e fala assim, doutora, eu preciso tratar com a verdade. E aí quem estava do lado direito da doutora Marcela, de frente para mim, no caso, doutora Carla, que ela é 100% voltada na defesa da mulher. E aí a Viviane Simas, eu posso falar o nome dela porque isso tudo está documentado, inclusive em vídeo, e ela vira e fala, preciso tratar com a verdade. E ela dá no depoimento dela, isso não aconteceu, nós éramos induzidos, nós éramos pagos, orientados para ir para a feirinha e tirar o Rogério do sério, criar o problema, causar o problema. Nossa. E a doutora Marcela pergunta, mas com qual motivo? O trabalho dele é muito bom, mas qual o objetivo
E ela fala, tomar o lugar dele. Que ele seja proibido de trabalhar e que assumem o lugar dele. Isso está documentado. E aí vieram outras pessoas, deram depoimento também, todas nesse sentido. Então, não foi uma treta de personagens. A coisa, ela era implantada, ela era inflamada para isso acontecer. acontecer. E aí, no vídeo, ele é muito claro, né? O outro trem está saindo e o Homem-Aranha volta e agride o Pantera Negra, que revida pesado. Moleque enorme. Mão pesada. E aí eu vendo que o menino, naquele momento, de máscara, eu já vi que ele já tinha se machucado, eu abraço ele, vou tirando, levanto a mão, pedindo pra ninguém encostar. Vem um outro colaborador meu, tira um capacete de uma fantasia e agride novamente aquele menino. E aí, naquele ali, eu olhei pra ele e falei assim, cara, tira a fantasia. Nunca mais você volta. Eu dispensei ele ali na hora. Porque ele poderia ter saído como herói. Se ele vem, separa. Mas quando ele vem... Não. Eu não treino a minha equipe pra isso. E a gente já não trabalhando é com criança. Exato. Então, acho que a sua conduta foi exemplar. Eu analisei todo o contexto e eu entendi o seguinte. Uma ação, uma reação. Mesmo assim, eu suspendi. Tratei do Pantera. E depois eu coloquei ele de volta na equipe. O outro não. Foi imediato. Então, assim, dei assistência ao menino que se machucou e tudo mais, porém eu cobrei do então prefeito, secretária, segurança pública, a atitude. O que vocês vão fazer? A secretária achou por bem suspender os trens por Qual é a melhor maneira? pleno feriado. Suspende, todo mundo ficar sem Pra dinheiro, resolver. sem atração pra cidade. Em pleno ótima feriado, resolução, ela deu oportunidade pro outro trem trabalhar 2 dias e eu 2 dias, me trouxe um prejuízo financeiro absurdo. Óbvio. E 2024 terminou, quer dizer, quase 3 anos depois do problema, nenhuma atitude concreta. O que eu peço de atitude? Não tem segurança pública que eu peço ali de de maneira atitude? geral. Nós temos uma legalização. Tem uma lei hoje que os trenzinhos rodam, tem toda uma documentação, mas não tem a regulamentação. O que pode, o que não pode? O que está previsto? Uma suspensão, uma Sim, suspensão, sim. ou até mesmo uma definição, Os você termos perdeu... têm que ser claros. Exatamente. Porque, assim, se você é um permissionário, você tem seus direitos, tem seus deveres. Os deveres, não tenho dúvida de que tem que Nessa ser cumpridos gestão- rigorosamente. Mas os direitos aí, Nessa eu gestão- escolho que você não vai trabalhar agora, tantas Nessa vezes na semana. gestão, eles tiveram a capacidade, através de um então secretário, o secretário de turismo, ele colocou a outra empresa debaixo da minha tenda, comigo, dividindo o meu ponto, dividindo o meu tempo, me trazendo durante 4 meses um prejuízo absurdo. E eles blindavam o prefeito. Quando eu consegui chegar até o prefeito, que ele viu aquela situação e falou assim, tira imediatamente. Mas já tinham se passado 4 meses, problemas. Gente, olha, coisas absurdas. Como eu falei no início, politicagem. Porém, acabou, tá esclarecido. Amém. Tudo E bora resolvido, falar de... bora falar coisa de boa. coisa boa. Bora Exato, tem falar muita de coisa boa. novidade, né? Eu acho que a gente vai encerrar, a gente tá caminhando pro fim. Eu sei que você aí de casa tá pensando, quero conhecer um pouco mais, pra conhecer um pouco mais, você tem que ir lá pro trenzinho e você tem que ir lá pro Mundo Mini, né? Pra poder fazer, realmente experimentar isso. Quem vai, volta, isso é muito bom, mas a gente vai terminar em grande estilo. A gente sempre faz uma pergunta aqui, né? Eu escolhi a dedo. Por que você escolheu essa cidade a dedo ou por que essa cidade escolheu? Porque o tio Rogério não é teresopolitano, não é? Não. Sou nascido Olha no aí. Rio também, vim pra cá provavelmente com uns 3 anos de idade, 4 anos. Fui criado em Mas Teresópolis. foi criado em Teresópolis Criado. com 3 anos, né? Isso aí. Meus filhos falam que eles vão ser teresopolitanos. Aí eu falei, eu tenho que conversar na Câmara, eles têm que ganhar o título, né, de cidadão teresopolitano. Porque eles realmente criaram raízes e identidades aqui, que quando chegam lá embaixo, falam que estão com calor, falam que estão com falta de ar. Eu falei, meu Deus do céu, criados aí, iam pra Baixada direto, criados em São Gonçalo. Mas chega, não, eu quero voltar pra Teresópolis. A gente volta hoje pra Teresópolis? Mãe, aqui tá muito calor. Mãe, eu falei, tá bom, gente, a gente volta hoje. Então agora a gente faz bate e volta lá embaixo, porque realmente os meninos são apaixonados pela cidade. Mas tem essa coisa da escolha, né? E a escolha é o que nos impulsiona a não nos conformarmos, Rogério. Então, assim, quando a gente fala da nossa indignação aqui nos bastidores, eu e a Rafa também conversamos um pouco sobre possibilidades de mudança da cidade, coisas que
podem trazer, acho que, novos ânimos, né, para todos nós. Então, nossa indignação é uma indignação positiva, ela é uma indignação propositiva. Exatamente. A gente fala com um ar de assim, vamos mudar para melhorar, porque é a cidade que nós escolhemos para que nossos filhos estejam aqui, vivam aqui. Então, a gente não faz essa escolha de forma aleatória. Se eu te perguntar, Rafa, fazer a mesma pergunta pro tio Rogério, por que você escolheu essa cidade a dedo? Você consegue enumerar para mim, assim, hoje, o que de fato te encanta na cidade? Bom, você verdadeira, eu não escolhi, né, Teresópolis. Teresópolis me escolheu porque o nosso primeiro momento de ter vindo morar aqui foi porque meu marido veio trabalhar em Guapimirim. Então, entre Guapimirim e Terê, realmente decidimos vir morar, né, em Teresópolis. Eu tinha uma resistência a vir morar em Teresópolis por conta do frio. Eu achava que eu ia sofrer muito. Mas logo depois eu percebi que nem é tão sofrido, né? Na verdade é um pouco sofrido, mas a gente acostuma, né? Exatamente, mas a gente se acostuma com tudo, né? Então, já me acostumei, ando sempre com o meu casaquinho e tá tudo certo. Um casaco e uma sombrinha pro teresopolitano não faz mal a ninguém, né? Exato. Dentro da bolsa. Mas fui aprendendo a gostar da cidade, né? A tranquilidade que traz pra minha família, né? Não ter violência... Enfim, o clima, realmente, e a oportunidade de desacelerar, né? Que eu acho muito importante. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não vê isso, né? Então, o nosso dia a dia, né? Quando eu morava no Rio, é enlouquecedor, né? Com criança, enfim. E hoje eu vivo outra realidade, né? Então, continuo indo ao Rio uma vez por semana, né? Porque eu também tenho outro trabalho. Mas a minha vida é muito mais tranquila aqui e realmente hoje eu já escolhi Teresópolis. É isso, né? É uma cidade que encanta. Às vezes ela escolhe a gente, não é a gente que escolhe, mas ela cativa. Exato. De forma muito fácil, né? E gente, aí, tio Rogério? Eu sou apaixonado pela nossa cidade. Eu amo Teresópolis, muita coisa. E o que me encanta, primeiro são as belezas naturais, né? A gente tem... desacelerar, você pega um parque nacional, você vai para uma pedra da tartaruga, você, sabe, vai no Soberbo tomar água de coco, você desacelera. Teresópolis tem isso. Ainda somos uma cidade muito segura, muita Sim. coisa, tá? Então a gente tem uma segurança. E enfim, foi a cidade que me deu a oportunidade de ser alguém, de crescer, de ser o tio Rogério. Então eu não me vejo fora de Teresópolis. Quando eu vou um pouco mais longe, eu falo, cara, que saudade da minha cidade. Fico doido pra chegar em casa. Não, o tio Rogério é popstar, né? Exato. Hoje meu filho estava feliz da vida. Nossos filhos estudam na mesma escola e na Sim. mesma sala. E só hoje de manhã que eu falei que não, eles ficam muito ansiosos. Mas você vai entrevistar quem? O pessoal do Mundo Mini, porque tem aquela magia. Eu falei, o pessoal do Mundo Mini. Aí eu falei, tio Rogério, você vai entrevistar o tio Rogério? É quase um personagem do trenzinho também, né? Não é o tio Rogério empreendedor. Eles olham o tio Rogério como um personagem. Vou falar pro Caio, né? Que vocês vão estar juntos hoje. A alegria deles, né? De ter essa proximidade, ter o tio Rogério, ser o tio Rogério, mas ser esse tio Rogério tão próximo, né? Que a pessoa acha que é da família. Isso me encanta, porque isso me dá força. Foi o que me segurou muitas das vezes, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Hoje, a gente é tombado como patrimônio, mas quem tombou a gente como patrimônio primeiro foram o nosso público, adulto, infantil. As pessoas falavam isso pra mim, cara, você é um patrimônio, o seu trabalho é um patrimônio. Então, e aí aconteceu de verdade, né? E hoje eu recebo convites para dar entrevista, para falar em vários lugares. Eu acho super bacana que as pessoas realmente têm esse carinho com a gente, comigo, com a Raquel, com os nossos personagens. Cada um hoje, se você reparar, cada personagem nosso hoje, o tio Pet, a Gabi, a Tiffany... O Pantera Negra, eu já tô deixando aqui... Manda um abraço pro Pantera Negra, porque ele lá em casa, ele é o preferido. Ele então, é o preferido. Assim, você vê que o público realmente abraçou a gente. Então, hoje, nosso objetivo foi concretizado, nós alcançamos. E a ideia que eu falo para eles é o seguinte, agora é trabalhar e manter. E tentar crescer devagar, com calma, com metas, com objetivos. Cada um de vocês, que vocês cresçam, né, do lado da nossa empresa, cada um de vocês, para onde vocês quiserem. Eu estou aqui,
vamos em frente. Ó, eu quero deixar, pra mim foi um prazer, uma honra mesmo, assim, tá fazendo esse bate-papo, conhecer um pouco mais da história de vocês e dizer que esse aqui é um espaço aberto, né? Dessa vez vocês foram convidados, mas quando vocês tiverem novidade, tiver coisa bacana, a gente traz pra gente divulgar. Às vezes não vai ser um novo podcast, pode ser também, mas pode ser nas nossas redes, a gente vai ter o prazer de divulgar, porque coisa boa, o Escolhi a Dedo também escolhe, né? E a gente divulga mesmo, então a intenção é deixar essa porta aberta pra vocês. O tio Rogério, de vez em quando, aparece aqui nos bate-papos, né? Pela situação do trenzinho. E no dia que o Gabriel, do Restaurante Gaia, esteve aqui com a gente falou do Pelé, que é a arara. E aí a gente falando do trenzinho, eu falei, gente, por que o Pelé não vira um mascote? Quem sabe? Algo que seja, assim, essa coisa da identidade, do pertencimento da cidade de Teresópolis. Fica a dica aí, tio Rogério, assiste nosso episódio com o Gabriel. Eu acho que, assim, tem ideias boas aí. Quem sabe um mascote próprio, às vezes é o tio Rogerinho, né? Pois não sei, mas eu acho que, assim, tem mascotes aí que eu acho que a gente hoje já tem uma estrutura e uma base muito bacana para poder criar e fortalecer a identidade da nossa cidade, né? Que é isso que vocês estão fazendo com o serviço de vocês. Deixa eu só, antes de finalizar, falar um pouco do Gabriel. O Gabriel, ele andava no trenzinho quando era criança. Olha isso. Eu pegava ele na porta de casa, ali no Comarim, e deixava ele na porta de casa. E dava 2, 3 voltas, uma criança ali do meu lado, eu cuidando dele. E hoje é um dos maiores empreendedores da cidade. Ele é incrível. Conhece lá a Gaia, a Chácara Comarim? Mas eu não conheço o Gabriel. Gabriel é fantástico. Ele é incrível. Fantástico. Inclusive, aquele espaço sensacional. Isso. Nossa. E ele não para de fazer obra. Trazendo novidade. Falei, Gabriel, por onde tu vai parar? É outro espaço, quando a gente fala de entretenimento infantil. Então, vamos falar do Gaia de novo. Sim. Aí. Vale a pena fazer. Aqui a gente faz jabá mesmo de coisa boa, né? É um espaço que eu posso ir comer. E as crianças ficam naquele campinho de futebol. E lá, 24 horas do funcionamento kids, do restaurante, né? Tem um espaço kids com cuidadores, né? Com educadores que ficam incentivando. Quando eles cansam e voltam para a mesa, os educadores vão buscar. Fala assim, deixa sua mãe comer aí, vamos lá, vamos jogar mais futebol. Ah, leva. Gente, ele tem um casal incrível lá, trabalhando. Maravilhoso. A menina lá é maravilhosa, o garoto também o menino é maravilhoso, São duas pessoas, assim, eles são incríveis. Então, assim, o Gabriel também é um empresário da cidade que vê o entretenimento infantil e o potencial para poder investir. Nós fizemos a confraternização do Teretrem lá, passamos o dia inteiro lá no Gaia. Fechamos tudo. Que bacana, bacana. Foi a coisa mais linda. Tá lá nas nossas redes sociais. Depois vocês dão uma olhadinha também. Muito bacana. Gente, obrigado pela contribuição de vocês. Eu acho que, assim, a gente começa janeiro com o pé direito, né? Falando de coisa boa pra criançada em Teresópolis. Então, gente, vem curtir. Fica aqui com a gente. A gente está se despedindo agora, né? Mas se despedindo para dar tempo de você desligar, ligar, saber se ainda tem vaga na colônia de férias, já ver o clima-tempo, vir para a Feirinha do Alto e vir aproveitar o trenzinho do tio Rogério. Vem com a gente. Um beijo grande. Tchau, obrigada.